A paz do Senhor Jesus, igreja, como é maravilhoso estar aqui nesta noite. Eu quero saudar a igreja que está aqui presente, aqueles que estão em casa cultuando ao Senhor conosco, amém? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu estarei lendo na versão NVT. Eu vou pedir para que você se coloque de pé, amém? Nós vamos estar fazendo uma oração ao Senhor, porque nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. Nós amamos os nossos irmãos, amamos o nosso pastor, mas o principal motivo é o porque o Senhor está aqui. E Ele tem nos reunido neste lugar. Então abra o coração para Ele nesta noite. Fala com Ele, Pai, que eu não ouça aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Porque às vezes nós queremos ouvir uma palavra e o Espírito Santo vem com uma outra, mas que vem certeira ao nosso coração para transformar, confrontar, consolar. Ó Deus, nesta noite nós te entronizamos e queremos te dizer que estamos aqui porque nós te amamos, Deus. Nós te amamos. Foi louvado a Ti, que é por Ele que nós estamos gastando as nossas vidas. É por Ti, Jesus. É por Ti, Jesus. Fala conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco. Dê ordem aos Teus anjos nesta noite. Que todo levante do adversário caia por terra. E que toda voz humana, toda voz do eu, toda voz do adversário seja repreendida. E que só seja ouvida a voz de Deus. A Tua voz, Senhor, nós queremos ouvir. E aprender mais de Ti. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor fará. Os nossos corações estão como terra férteis para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Eu estava meditando no domingo, na pregação que a nossa irmã Raquel trouxe. E logo após o nosso pastor trouxe uma palavra sobre os tempos que viriam sobre essa igreja. E de tudo aquilo, os planos que o Espírito Santo tem. E que como Deus deseja nos usar como canal neste lugar. E que é para a gente olhar para o próximo sem julgamento. E eu sempre que eu saio da igreja, eu saio com uma mensagem no meu coração. Pensando o que eu posso melhorar. O que eu devo mudar. E aquela palavra próximo, pensando no próximo, ficou no meu coração. Então eu orei a Deus e Deus me deu essa passagem que é muito conhecida. Está lá no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 25, amém? Até o versículo 37. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história.
certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao longo da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Podeis assentar, queridos. Selminha, obrigada, tá, querida? Então, queridos, nós lemos uma passagem muito conhecida. E que muitas vezes nós estudamos como esse samaritano fosse o próprio Jesus. E na verdade, nós podemos também tirar uma lição disso. Porque quem foi que tratou as nossas feridas quando nós estávamos caídos? Quem foi que nos ajudou? Quem foi que nos estendeu as mãos? Quem foi que quando nós estávamos com o coração ferido, machucado, e muitas vezes ouvindo palavras de negação, dizendo que nós não éramos nada, que não íamos chegar a lugar nenhum, olhou para nós e disse: eu dei a vida por você, em mim você vai poder todas as coisas. Quem foi que fez isso? Se nós formos olhar humanamente falando, nós sabemos que o único que pode redimir o homem, tratar, curar, totalmente, libertar e levar para o céu é o Senhor Jesus. Mas eu quero nesta noite caminhar com você com uma visão um pouco maior desse texto, que talvez você também já tenha tido. E nós vamos juntos caminhar por ele, ok? As parábolas de Jesus tinham como objetivos transmitir ensinamentos, confrontar as pessoas, trazer reflexões e provocar mudanças em seus pensamentos e caráter. Tratam-se de histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar sobre o reino de Deus. Então você vai ver várias parábolas contadas por Jesus. Talvez algumas delas sejam até verídicas. Mas Jesus procurava ensinar por parábola para que o homem pudesse meditar e tirar um entendimento daquilo ali, tirar uma conclusão daquilo ali. Porque você olha para uma criança, você pode falar para ela: não mexe nessa tomada porque você vai queimar o seu dedo ali, vai levar um choque. Enquanto ela é pequenininha, você bota ali uma tampinha, você coloca água ali, uns esparadrapo, não é? Você fala, mas depois você tem que explicar para ela: olha, se você fizer assim, vai acontecer isso, isso e isso. Você fala para um pré-adolescente, para uma criança de 7, 8, alguma coisa, ele vai perguntar: mas por quê? Mas por quê? E a gente precisa explicar o porquê, até porque é importante, para que ele não pense: ah, tudo só me é negado, tudo eu não posso fazer nada. Então a curiosidade dele vai aguçar para fazer as coisas erradas. É por isso que Jesus tinha paciência para explicar, para conversar com aqueles que vinham com o coração aberto. E esse doutor da lei, embora ele conhecesse a lei, ele foi até Jesus. E pelo jeito, quando Jesus parou, porque a gente sabe que Jesus parava
para ensinar aqueles que queriam ouvir. Então ele faz uma pergunta para Jesus. Senhor, o que eu faço? Está lá no início do texto. O que eu faço para poder herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, o que diz a lei de Moisés? Então ele fala, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olhou para ele e falou, fizeste bem. Eu lendo esse texto, lembrei de quando eu estou na sala de aula com os meus alunos, eles me fazem uma pergunta, eu faço uma pergunta para eles, e eles me respondem alguma coisa que não tem muito a ver. Eu nunca falo assim, está totalmente errado. Eu sempre tento tirar daquilo ali algo para a gente puxar para a verdade. Porque se você chega para a pessoa e fala, está errado, a pessoa fica desanimada, fala, só ele que sabe. Olha só como Jesus nos ensina. Jesus é um professor, não é, meus irmãos? E ele falou, está certo, vai e faço mesmo. Está certo, é só você cumprir. Aí, o especialista da lei virou para Jesus e fez a pergunta que vai permear a ministração nesta noite. Quem é o meu próximo? Gente, se Jesus fala isso para a gente, vamos lá, a gente está conversando com Jesus e ele fala, olha, o que diz o mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que você vai pensar? Não, o meu próximo é aquele que está do meu lado. O meu próximo é aquele que eu conheço, é aquele que eu vejo, eu vou querer o bem. Ele faz uma pergunta para justificar as suas ações. Porque às vezes as pessoas já sabem a resposta, mas elas querem justificar. Como por exemplo, né? Ai, será que é pecado se eu beber só um pouquinho? Será que é pecado se eu fumar um cigarro? Já viu essas perguntas assim? Teve esse dia na escola dominical que um jovem falou assim, não me lembro quem, falou, não estou com paciência para responder essas perguntas. Porque a pessoa já sabe que está errado, não é? Ela quer uma tentativa para ficar ali proletando o fazer correto. Só que aí, ele faz essa pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus explica. O nosso Jesus é maravilhoso. Ele começa a contar uma história de um homem que estava caminhando, e veio sobre ele os ladrões, né, os salteadores, e roubaram a ele. E bateram muito nele, e ele ficou como se estivesse morto ali, jogado, ferido. E então passou um sacerdote. O sacerdote olhou aquele homem que era um judeu, e o sacerdote era um judeu. Ele olhou para aquele homem e passou de lá. Porque ele tinha muitas coisas para fazer. Provavelmente ele falou, eu tenho que ir para a sinagoga, eu tenho tantas coisas para resolver. Porque às vezes nós servimos a religião, mas não servimos a Deus, não é? E esquecemos que para Deus as vidas e as pessoas são mais importantes. Aquele sacerdote esqueceu o maior dos mandamentos, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não conhecia a lei? Ele conhecia, então, essa parte. Só que ele preferiu olhar de lado. Porque às vezes as pessoas estão machucadas, feridas. E já ouviu alguém dizer? Tá ali, porque mereceu. E aquela pessoa ali já aprontou isso, já fez aquilo. A gente vai pedir oração por alguém e a pessoa diz assim, mas você não sabe o que ela já fez. E aí o sacerdote passou de lado. E então vem o levita. Quem era o levita? O levita, ele servia também na casa do Senhor.
ele servia o sacerdote e organizava ali, vamos dizer, o culto. E então, quando ele olhou para aquele homem ali caído, ele também passou de lá. É melhor eu ficar distante, porque quando eu vejo alguém ferido, se eu me aproximar, eu vou ter que perguntar como que você está. Se eu me aproximar, eu vou ter que saber a dor que aquela pessoa está passando. Então, aquele levita passou de longe. O interessante é que o levita era servo, era o que servia o sacerdote. E aí eu me lembrei, lendo, preparando essa mensagem, de uma frase que a minha mãe dizia. Porque mãe, né, antigamente mãe falava cada frase legal. Diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Eu falo isso muito com os meus alunos. Cuidado, cuidado. E ele ficou igualzinho o sacerdote ali. Ele olhou e falou, vou passar de lá. Até que passou um samaritano. O menos provável, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E ele olhou e a Bíblia fala que ele se compadeceu. Ele olhou para aquele homem e ele não ficou distante. Ele olhou para aquele homem e ele chegou perto do homem. E a Bíblia fala que ele pegou o azeite e ele tratou das feridas daquele homem. Ele foi até aquele homem, pegou o óleo e o vinho e tratou das feridas dele. Prestou o primeiro socorro. E ele pegou aquele homem, colocou sobre o animal dele, porque ele tinha um animal, e foi com aquele homem até a hospedaria. E o que era a hospedaria? Era um lugar de hospedagem, era um lugar simples. Como às vezes nos hotéis que a gente encontra hoje, mais simples. E no hotel, quando você chega no hotel, ninguém pergunta quantos filhos você tem, você é casado, você é aquilo. Não. Você paga, você tem direito de ficar ali. Era como na hospedaria. Ninguém perguntou como que aquele homem estava, o que aconteceu com ele. Porque o samaritano deu 2 moedas de prata e pagou para aquele homem ficar ali. E o samaritano ficou ali naquela noite e cuidou dele. Tratou as suas feridas. E no dia seguinte, a Bíblia fala que ele levantou. Primeiro ele pagou. Depois ele levantou e disse assim: cuide dele. Se vocês gastarem mais, se você gastar mais, ele falou para o dono da hospedagem, quando eu voltar, eu dou o restante. E aí, quando eu estava lendo essa passagem, eu tirei uma lição. Primeiro, que aquele samaritano, ele cuidou do judeu. E ele trouxe para a hospedaria. E a primeira lição que eu tiro nesta noite é que nós podemos cuidar das pessoas e trazer para a hospedaria. E aonde é a hospedaria? É a nossa igreja. É a casa do Senhor. Só nessa semana, depois daquele testemunho da irmã aqui, eu conversei com 2 pessoas que eram estériles. E eu estava lá no hortifruti e a irmã veio conversar comigo e trouxe a sua dor. E eu contei o que tinha acontecido aqui. Falei, assiste o culto. A gente pode ser canal de bênção para alguém. Nesse calor grande que estava aí, eu andei saindo um pouquinho mais cedo, a prefeitura liberou. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, eu só queria tomar um banho. Estava minha vizinha na frente, minhas vizinhas, e eu pensei, meu Deus, elas vão querer conversar, porque eu nunca vi elas aqui na frente. E aí elas começaram a desabafar, e eu pensei dentro de mim, quando eu ia começar a falar, eu só queria tomar um banho. Eu falei, Senhor, eis-me aqui para ser bênção.
Porque nós podemos ser essa pessoa que vê a pessoa lá machucada e a gente traz para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor não há morte. Na casa do Senhor há cura. Na casa do Senhor há restauração. Ninguém entra aqui e morre, não. As pessoas que entram aqui, abrem o coração, elas são tratadas por Jesus. Elas são saradas por Jesus. E aquele samaritano deixou aquelas moedas com aquele homem. E para esse tratamento, você vê que ele tratou aquele jovem, aquele homem ali que estava machucado, com vinho e com óleo. E nós podemos tratar as pessoas que chegam aqui com o quê? Com a palavra, com a oração, com a comunhão. Ah, Mamanusa, ainda é pouco, apresentando o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Ah, Manusa, ainda é pouco, os dons do Espírito Santo, porque na casa do Senhor há renovo, há restauração. Não importa como a pessoa chega, não importa quantos machucados ela tem, não importa se o mundo diz não tem jeito, Jesus está dizendo, tem jeito sim, na minha casa tudo tem jeito. Talvez você esteja assistindo essa mensagem, ouvindo e dizendo, mas para você tem jeito. Para nós tem jeito. Porque todos os dias nós que servimos ao Senhor, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas lutas, as nossas barreiras, mas o Senhor está dizendo, a cura neste lugar, a restauração neste lugar. Uma segunda lição que eu aprendo na hora que esse samaritano vai embora é que ele não parou. Ele não parou. Ele cuidou desse homem, ele pagou pela hospedagem. Ele disse que se gastasse mais, quando ele voltasse, ele pagaria o restante, mas ele continuou a sua jornada. E Jesus está nos ensinando com essa parábola. Você cuida, você zela e continua a jornada, porque tem mais gente para você cuidar. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou cuidando da minha mãe, eu cuidei da minha mãe durante anos. E eu sei o que é. Mas sempre que eu podia, eu estava falando de Jesus para alguém. Ah, mas eu estou com problema com o filho, eu estou com problema com isso. Cuida, ora, jejua, busca e continua a jornada. Porque quem vai fazer a obra é o Senhor. É Ele quem fará a obra. Aí Jesus pergunta para aquele homem. E então, qual dos três você acha que é o próximo? Eu li algo em um livro que eu guardei. É muito melhor nós aprendermos com os erros dos outros do que com nossos erros. Embora muitas vezes a gente precise errar para poder aprender. Eu aprendi isso estudando sobre Davi e Saul. Porque Davi estava o tempo todo ali com Saul e eu acredito que era o Espírito Santo falando. Não seja como Saul. Não seja um líder como Saul. Porque Jesus estava mostrando para ele, olha, o levita e o sacerdote fizeram errado. Ele começou a fazer aquele doutor da lei pensar. Qual dos três você acha que é o próximo? Aí ele disse o quê? Jesus, ele falou, respondeu, o samaritano. Aí Jesus disse assim, está certo.
Agora você vá e faça o mesmo. Agora vamos refletir aqui em uma coisa. Vamos pensar em algo aqui. O samaritano era o que estava caído? Não. Foi aquele que socorreu. E talvez a gente pense assim: poxa, é bom a gente socorrer, está sempre caído. Porque tem pessoas que você vai conversar com ela está sempre, lá embaixo. Eu me lembro que quando, algumas vezes nas campanhas da igreja, e nos momentos difíceis financeiros da minha vida, vinha alguém e falava assim para mim: Manusa, olha, senti de Deus de você participar dessa campanha. A gente tinha muita campanha. E eu falava: tem que ser de Deus mesmo. Mas eu nunca pensei assim: não vou participar. Porque sempre tem algo que a gente pode contribuir. Olha o que Daniel disse aqui: eu vim contribuir com as minhas mãos. Sempre tem algo. A gente pode contribuir com a nossa oferta, a gente pode contribuir com o nosso trabalho, mas a gente pode contribuir. A gente pode contribuir com o nosso abraço, a gente pode contribuir com o nosso sorriso, a gente pode contribuir, estamos juntos, a gente pode contribuir em comunhão, a gente pode contribuir visitando, perguntando, dizendo: irmãs, nós vamos juntos até o fim. Pode contar comigo em oração. Nós podemos contribuir. Agora, quem era o próximo daquele homem? Quem era o próximo? Foi o que ajudou ou o que foi socorrido? Foi o quê? Pode falar, gente. Ajudou. E aí, eu tirei uma outra lição desse texto. Lembrando da escola dominical de domingo. Eu lembrei, acho que foi a Rafaela, que estava falando sobre o perdão. E ela disse assim: o perdão é mais ou menos assim para algumas pessoas. Quando alguém te magoa, te fere, você fala: ai, Senhor, queria que ela morresse. Depois o Espírito Santo vai trabalhando: ah, Senhor, queria que ficasse doente. Ah, Senhor, queria nada não. Ah, Senhor, deixa para lá. Porque o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos limpando. E aí Jesus fala que a gente precisa orar pelos nossos inimigos, pelo que nos persegue. Porque amar aquele que nos ama não é fácil? É fácil. Mas se eu não consigo amar aquele que me ama, como que eu vou amar o meu inimigo? Se eu vejo defeito em todas as pessoas que me ajudam, porque alguém aqui é perfeito? Não. A pessoa vai te abençoar, a pessoa vai te ajudar, mas uma hora ela vai falhar, porque nós somos falhos. Aí Jesus falou para ele: quem é o próximo? Era o bom samaritano. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Porque se a gente não amar o nosso irmão que está no nosso lado, nós vamos amar a quem? Se a gente não amar o nosso pastor que ora por nós, nós vamos amar a quem? Se a gente não amar o nosso marido que aguenta o nosso mau humor de vez em quando, eu não, que eu sou... Pergunta para ele. Nós vamos amar a quem? Se a gente não ama os nossos filhos, que são bênçãos, mas que às vezes cometem erro, nós vamos amar a quem? Porque as pessoas vão ter defeitos, mas elas têm qualidades. Então eu quero fazer você refletir nesta noite. Você lembra de algum bom samaritano que te acolheu na hora que você precisou? Que sorriu para você quando você precisou? Que estendeu a mão para você quando você precisou? Você consegue trazer à memória esse bom samaritano? Consegue trazer? Consegue ou não? Tem alguém aqui nessa igreja que foi esse bom samaritano para você? Você pode sorrir para ela neste momento? Você pode sorrir para ele neste momento?
Você pode falar para ele, obrigada pela palavra de apoio. Obrigada por ter sido esse bom samaritano. Obrigada porque eu estava machucada, mas você veio até o meu encontro, você não me julgou, você me estendeu a mão. Você consegue trazer a memória? Então eu vou pedir para que você se coloque de pé nesta noite. E eu quero fazer algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Vou pedir para o Ministério de Louvor. Tem algum bom samaritano? Tem algum samaritano aqui? Que você queira estar perto dele? Se você quiser sair do seu lugar, pode sair ao encontro dele. Nós somos uma igreja de comunhão. Chegou perto desse samaritano? Pode ser até o seu esposo. Pode ser até a sua esposa, seu filho, seu líder. Você consegue dizer para ele, obrigada? Porque você foi canal de Deus para tratar as minhas feridas. E por causa dessa atitude, eu vou ser canal de Deus para tratar feridas de outros também. Não tenha vergonha não, meu irmão. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Quem ama a Deus, ama o próximo. Porque se eu não amo o próximo que eu vejo, eu não posso amar a Deus que eu não vejo. Você quer ver Deus? Olha para o teu irmão do teu lado. Estou vendo Deus aqui através da vida da Bíblia. Eu vejo Deus através do Felipe. Eu vejo Deus através da Delma. Eu vejo Deus através de você. Eu vejo Deus através de você. Andréia, Hebe, meus irmãos, eu vejo Deus através de você. Eu vejo Deus através de você. E eu quero agradecer por muitas vezes você ter sido esse samaritano na minha vida. E nós vamos adorar o Senhor com este louvor como uma oração. Você vai cantar para Deus. Você vai adorar como uma oração. Lembra do que Jesus falou? Quem é o próximo? E ele disse, o samaritano. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. Fala para Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu vou fazer o mesmo. Eu não vou ficar pensando só nas minhas dores, não. Eu quero ser um samaritano na vida de alguém. Vamos adorar o Senhor?